Bem, agora vamos assistir o nosso quadro Almoce Conosco. Vamos falar com um convidado especial. É o subsecretário de Investimentos Estratégicos e Negócios Internacionais, Apolinário Rebelo. Assista. Boa tarde. No nosso quadro Almoce Conosco, estamos com o subsecretário de Investimentos Estratégicos e Negócios Internacionais, Apolinário Rebelo. Então, Alex, como é muito assunto, nós vamos começar perguntando sobre a sua biografia. Minha biografia é muito pequena. Eu sou jornalista, sou alagoano. Colega meu. Isso, moro em Brasília há 19 anos. E a primeira vez que eu vim aqui, em 1981, me apaixonei pela cidade. E acho que Brasília é a mais brasileira de todas as cidades, que a todos acolhe e abraça. E muita gente tem Brasília como uma expectativa de futuro e de construção de sonhos. E eu sonho e realizo aqui em Brasília. Agora, essa é a sua parte assim, pessoal, mas e a política na sua biografia? Política eu participo desde adolescente, desde os 14 anos, quando eu me vinculei a um grupo da Igreja Católica lá na minha cidade, a comunidade de jovens. Aos 17 anos eu entrei no Partido Comunista, permaneço até hoje. O PCdoB. O PCdoB, exato, no Partido Comunista do Brasil, e acompanhei movimento estudantil, fui da gestão de reconstrução da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, fui presidente da UBS em 1983, na época da campanha das diretas. Depois nós estruturamos um movimento chamado União da Juventude Socialista, que coordenamos a campanha pelo voto aos 16 anos na Constituinte e aprovamos. E de lá para cá eu tenho tido uma militância cotidiana dentro da atividade política do DF e também vinculada ao partido. E você é irmão do Aldo Rebelo. E o Aldo Rebelo teve muita influência na sua vida política? A nossa família é uma família enorme, família de nordestino, muita gente, muito irmão, sobrinho, muitos filhos, tal. O meu pai faleceu muito cedo, com 43 anos, mamãe ficou viúva com 26 anos e 9 filhos. E eu e o Aldo éramos os homens da casa. E o Aldo saiu de casa muito cedo e eu tive que conviver com a casa das 9 mulheres. E Conviver com 9 mulheres é problemático, ou seja, eu aprendi a ser mandado desde cedo. E politicamente, a gente sempre teve gente na família envolvida com política, envolvida com partidos, e a gente compunha uma parte da família mais à esquerda. Então, eu trabalhava no Banco do Brasil, entrei no Partido Comunista aos 17 anos, e não sabia que o Aldo era do partido, porque o partido era rigorosamente clandestino. E eu só soube que o Aldo era do partido no dia que teve uma reunião em casa, que a gente estava aguardando uma pessoa da direção e o Aldo saiu da cama direto para a reunião. Aí eu digo, pô... E hoje você tem a pasta da subsecretaria, né? De novos negócios, FCO. Como é que está essa pasta hoje dentro do GDF? Eu vou retomar um pouco o raciocínio, assim, na questão de compreender o país e na questão de compreender o Distrito Federal. Eu sempre tive a convicção de que você tinha que ter uma visão de médio e de longo prazo. Uma das coisas assim que sempre me preocupou com as pessoas que têm o poder de comando e direção do país é o imediatismo, o improviso e a visão de curto prazo. Eu acho que você tem que ter uma visão mais longínqua, você tem que refletir mais sobre o futuro. Se você pensar Brasília a longo prazo, você consegue estabelecer parâmetros e referências de estruturação de um projeto de cidade que você supere os gargalos, mas também planeje a longo prazo. Eu acho que esse é o desafio que Brasília tem que colocar diante de si. Que é também o desafio da secretaria. Mas olha, secretário, nós vamos chamar aqui um breve intervalo e vamos voltar falando sobre os projetos da subsecretaria e vamos falar também sobre desenvolvimento versus meio ambiente. Esse assunto é quente, não sai daí, voltamos já. Voltamos ao nosso quadro Almoce Conosco com o subsecretário Apolinário Rebelo. Secretário, seguinte, Brasília aguenta um processo de industrialização pesado? Porque tem gente que fala, não, Brasília não é para isso, Brasília é a capital do poder, tem mais é que incentivar o serviço público. Como é que é a sua visão com relação a isso? Não tem condições de uma unidade da federação com 2.700.000 habitantes
ter como único ponto de sustentação a máquina do serviço público. Ou nós industrializamos Brasília, ou nós não vamos ser capazes de atender às necessidades que a nossa população tem, de consumo e, além do mais, de emprego e de renda. Eu acho que esse modelo centrado no serviço público, ele está esgotado. Mas isso não, tem espaço para qualidade de vida, meio ambiente, agricultura e indústria? Claro que tem. Singapura é uma ilha na Ásia que tem 1/7 do território do Distrito Federal e tem a terceira maior refinaria de petróleo do mundo. O problema é que você precisa planejar. Você precisa fazer isso com planejamento, com consciência. Não é uma coisa de improviso. E a população quer a industrialização no DF? Esse é um dos mitos que se fala sobre Brasília. O povo de Brasília é contra industrializar o DF. Isso não é verdade. Não há nenhuma pesquisa científica realizada por um instituto que diga que as pessoas do Distrito Federal são contra a sua industrialização. A ideia, pelo menos, que a gente trabalha na Secretaria de Desenvolvimento é preservar Brasília, preservar o plano piloto, preservar a área tombada e desenvolver a região próxima aos limites do quadrilátero e a nossa região metropolitana. Hoje, como é que está o FCO? Ele está, a gente sabe que é uma dificuldade muito grande, porque você tem que contratar um consultor, pagar projeto, ter um certo conhecimento, né, para poder obter o empréstimo do fundo, né? E hoje, como é que está funcionando o FCO? O ano passado, o FCO investiu 860 milhões de reais no Distrito Federal. É a maior realização da história do FCO desde 1989, quando ele foi criado, e foram feitas 5.260 operações de crédito. Então o FCO é um recurso muito fácil de se conseguir. Agora o empresário ele tem que preencher os normativos, cumprir a documentação necessária e, sobretudo, ter as garantias que o banco exige. Como que o pequeno, o micro e o pequeno, que são os que têm mais dificuldade, né? Como é que eles podem hoje recorrer a um FCO? Ele é relativamente fácil de você fazer o preenchimento. Você entra no Banco do Brasil, no BRB, no Bancob, você acessa o formulário e você vai preenchendo esse formulário que é bastante simplificado. Os investimentos maiores, ele tem um grau de exigência maior, aí provavelmente aí terá que se recorrer às empresas e às pessoas que fazem consultoria nessa área. O que o empresário ele tem que estar atento é para a documentação, para o prazo da documentação, para a garantia e para a precisão do seu projeto. Secretário, chegamos, né, nesse quadro, nosso tempo chegou no limite, e gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem, né, de otimismo, lógico, e que aceite o nosso convite de falar mais sobre desenvolvimento aqui no DF. Bom, eu queria agradecer o convite para esse almoço aqui. Nós temos um belo domingo, que eu queria desejar um bom domingo e uma boa semana para todas as pessoas e dizer que eu estou à disposição para fazer esse debate todas as vezes que forem necessário. Eu acho que é um convencimento que você vai formando na nossa sociedade sobre a necessidade da gente se industrializar e da gente complementar a nossa matriz produtiva. Então, muito obrigado pelo convite e um abraço para todos vocês. Esse convencimento, secretário, passa pela argumentação, né, Alex? Então, vamos chamar demais aqui para ele poder falar sobre desenvolvimento. Obrigado. Então, com vocês, um grande defensor do desenvolvimento e da infraestrutura, nosso subsecretário Apolinário Ribeiro. Espero vocês no próximo domingo, hein? Conto com vocês. Até a próxima.